Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Nesta manhã, eu, pastor Francisco de Oliveira, cidade de Joinville, Santa Catarina, estou aqui para meditarmos na palavra de Deus, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 25, versículo 7, alguns versículos a seguir, que diz assim: Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que falte a nós e a vós. Antes, ide ao que vende e comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegou também as loucas, aos virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus queridos irmãos, aqui nós vimos esta passagem muito clara da palavra de Deus, nos dando, aleluia, uma orientação muito severa para nós que somos crentes, cristãos em Cristo Jesus. Isso se refere para todos nós que lemos a Bíblia, seja evangélico, não seja, mas que lê a Bíblia. Eu sei que tem pessoas que não são evangélicas, que são muito caprichosos em leitura da Bíblia. Então vamos meditar junto esta palavra. Aqui nós vimos, aqui no capítulo 25 de São Mateus, a parte das 10 virgens, este aleluia. E é muito claro de tudo que lerem a Escritura Sagrada, que eram 10 virgens, tudo elas vestiam o mesmo traje, professavam a mesma fé, aleluia, só que tinha uma diferença, andavam junto no mesmo caminho, aleluia, mas havia uma grande diferença entre elas, que 5 eram prudentes. O que quer dizer prudente? Pessoas que vigiam, que oram, que buscam a Deus, que estão na vontade de Deus totalmente. E as outras 5 viviam conforme elas bem queriam. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, Igreja de Cristo, povo de Deus, que o crente deve viver sempre em prudência de oração, vigiando, aleluia, porque o azeite que aqui fala é o Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. E pois o Espírito Santo está conosco, meus queridos, nós precisamos estar em oração, orar, o Espírito Santo vai estar conosco, aleluia. Precisamos ser humildes aos pés do Senhor, reconhecendo as nossas misérias e pecados que todos os dias cometemos, aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor virá a hora que ninguém sabe. Meus queridos irmãos, aleluia, a vinda de Cristo é imprecedente na nossa vida. No momento que nós não percebemos, o Senhor chega. Se nós estivermos preparados, subimos ao encontro do Mestre. Meus prezados irmãos, pode alguém dizer assim: mas eu era criança e meus pais falavam sobre a vinda de Jesus, Jesus nunca veio. Jesus veio para muita gente, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A vinda de Cristo, é claro que Ele vai vir aquele dia que a Bíblia diz, e que a Bíblia fala, ela não falha. Nem o tiro do ar, nem o pingo do i não vai faltar. Tudo será cumprido. Aleluia. Ali em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 5, não me fala a memória, fala sobre a vinda de Cristo. Glória a Deus, aleluia.
E o Senhor virá sim buscar a sua igreja. Aleluia, num piscar de olho, diz a palavra de Deus. Aleluia. Mas, irmãos, não é somente aquele dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, e que os anjos tocarão trombeta sobre as nuvens do céu, e o salvo olhará e verá Cristo, glória a Deus, glorificado sobre as nuvens do céu. Aleluia, ali subirão os salvos, somente os que são salvos que vão ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles que não vão subir, não vão preceder a vinda de Cristo, glória a Deus, não vão ver quando Cristo tocar as trombetas, quando os anjos tocar as trombetas nas nuvens. Aleluia, porque Jesus não vai botar os pés nesta terra aqui, nesta primeira vinda, nesta segunda vinda dele aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, a promessa de Deus nos diz que ele virá sobre as nuvens, e a igreja de Cristo, os que serão arrebatados, subirão. O Espírito Santo levará a igreja de Cristo ao encontro do Mestre, glória a Deus. E aqueles que não vão ser arrebatados, eles não vão ouvir, eles não vão ver, eles não vão, aleluia. Domingo na escola dominical eu falei sobre a vinda de Jesus, sobre a grande tribulação, melhor dizendo, e eu falei que a grande tribulação começará pela vinda de Jesus, buscar a sua igreja. Os que ficarem aqui, vai começar a grande tribulação, porque a Bíblia diz que as crianças, todas as crianças serão salvas, aleluia, e está escrito na palavra de Deus que aquele dia haverá grandes surpresas, grandes lutas, grandes, aleluia, tribulação. O povo vai ranger os dentes, porque a mãe vai olhar no carrinho, no bercinho da sua filhinha, no seu filhinho, e não encontrará. Aleluia, jogará todos os forros da caminho da criança procurando e não encontrará. Glória a Deus, e muitos que serão conhecidos o Evangelho realmente vão ver que Jesus Cristo veio buscar a sua igreja. Por ali começa a grande tribulação. Onde está meu filhinho, minha filhinha que eu amava, que eu amamentava? Muitas mães, muitas vezes estão amamentando o seu bebê, a sua bebezinha. Aleluia, e quando vê, desaparece do seu braço. Orai, siricandaramandarabassuricandarabassaia. Oricandarai, sirimicomandaia. Glória a Deus. Oramandarabassaramassai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitas esposas, que a esposa é crente, a esposa não é, desaparecerá o seu esposo, ou a sua esposa, vice-versa. A esposa é crente, dedicada na obra, mas o marido não quer. Glória a Deus, aleluia. Aquele dia desaparecerá e começará por ali a grande tribulação. Arifundarai, saramandarabasaia. Meus queridos irmãos, o dia está próximo e se apressa muito, disse o profeta Amós. Glória a Deus, o dia do Senhor está perto e se apressa muito. Meus queridos irmãos, aleluia, aleluia. Quando eu orava esta madrugada, eu sentia a glória de Deus. Aleluia, eu sinto Deus presente nesta palavra. E quando eu li a minha Bíblia, glória a Deus, Deus falou comigo que eu deveria gravar esta mensagem. Eu sei que muita gente não dá o crédito à minha pregação, mas nem a pregação, aleluia, de Jesus não deu crédito. O profeta Isaías falou e disse: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Aleluia, foi subido como um renovo na terra seca. Não vimos nele formosura nem beleza alguma para que desejasse. Aleluia, mas era o homem mais indigno, mais rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi ele em que veio nos salvar. Então, meus queridos irmãos, muita gente não dá o crédito, porque eu sou um homem humilde, uma pessoa humilde que anda na presença de Deus, como João Batista andava. Glória a Deus, aleluia. Claro, não vou me comparar com João Batista, é um grande profeta de Deus.
Mas João Batista andava no deserto pregando a palavra. Ninguém dava muita importância para aquele homem. A Bíblia diz que ele se vestia de couro. Glória a Deus, com veste de camelo. Aleluia, se alimentava com gafanhoto e mel silvestre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele anunciava o reino dos céus. Quando Jesus chegou lá no deserto da Judéia, João Batista disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus prezados irmãos, enquanto eu viver, eu vou levar esta mensagem, porque é o Espírito Santo que me manda em mim, e eu sou subordinado a Ele, sou submisso ao meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém quiser descartar a pregação, descarte, não tem problema nenhum para mim. Aleluia, o que me resta é levar a palavra, é pregar a palavra quando o Espírito Santo me manda pregar. E aqui nós vimos, meus queridos irmãos, que essas 5 virgens loucas, elas não oravam, elas não jejuavam, elas não buscavam a Deus, andavam segundo a sua própria vontade. Aleluia, mas as 5 prudentes, elas oravam, elas buscavam a Deus, elas jejuavam, vigiavam, andavam na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, a Bíblia diz que elas cansaram, todas elas dormiram, todas 10. Mas na volta da meia-noite, ouviu-se um brado dizendo: daí vem o esposo. Elas todas se acordaram no momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só 5 foram arrebatadas, porque 5 delas andavam nas trevas, não tinham luz, e pediram para as prudentes dar um pouco do vosso azeite. E elas disseram: não, ide, antes que parta a nós e a vós, ide vós e comprai. Glória a Deus, aleluia. Elas foram comprar, mas quando chegaram era tarde demais. Chegaram e bateram na porta, e Jesus disse: não vos conheço. Meus prezados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que andarmos, aleluia, buscando a Deus, orando na presença de Deus, em jejum e oração. Porque hoje, irmãos, as igrejas estão repletas de gente, mas orar eles não gostam. A maioria não gosta. Parece que tem problema no joelho, que não pode se ajoelhar e se humilhar na presença de Deus. Mas aquele dia a Bíblia diz que muitos que conhecem o Evangelho, aquele dia vão chorar, vão lamentar, vão rasgar suas vestes, glória a Deus, e dizendo: porque eu não fui obediente à palavra de Deus. Aleluia. E Deus levanta algum remanescente ainda nessa época, para falar do grande amor de Deus, para falar o que Deus exige de nós: oração, jejum, humildade, andar com as suas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Tem gente, meus queridos, que os irmãos me perdoem minha expressão, mas a verdade é essa. Tem gente que prega, que canta, aleluia, mas não ora, não busca a Deus, não ama o seu irmão, antes odeia o seu próprio irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é comum hoje dentro das igrejas, no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, eu quero que vocês entrem, aleluia, nesta palavra e meditem um pouco nesta mensagem. Aleluia. Jesus vai buscar aqui um povo que anda nos seus caminhos, humilde, pessoa que ama o seu próximo, pessoa que estenda as suas mãos para o próximo quando precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja amante de si mesmo, só quer ser beneficiado por alguém, mas não quer beneficiar ninguém, não quer estender uma mão amiga para alguém que precisa. Aleluia, meus queridos irmãos. Deus, a palavra de Deus nos orienta em nós fazer o bem sem olhar a quem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou um povo aqui na terra para pregar boas novas da salvação. E essa boas novas, irmão, inclui a nossa obediência à palavra de Deus. Se Deus mandou nós orar e jejuar, nós temos que isso fazer. Se Deus mandou nós vigiar, nós temos que fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Andar com as vestes limpas na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Andar com as vestes limpas diante de Cristo, porque veste manchada de orgulho,
aleluia. De maus costumes lá no céu não vai entrar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que as vestes espirituais de salvo é branca como a lã, mais branca do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos manchar nossas vestes, aleluia, com as coisas deste mundo, com o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus nos recomenda nós ser humildes, nós orar a Deus, encher nossas vasilhas de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Encher nossos vasos que está emborcado, irmão, vira o teu vaso de boca para cima, para que o Espírito Santo possa encher teu vaso, aleluia. Dá uma verificada no teu vaso, ver se não está trincado, para que o azeite entre e logo sai, se esvazia. Às vezes eu conheço gente que lá na igreja sapateia, fala língua estranha, até profetiza, mas quando sai de lá é uma pessoa qualquer na rua. Louvado seja o nome do Senhor, porque o seu vaso está rachado. O azeite entra, mas não fica, logo foge. E se não tiver depósito, irmão, você fique sabendo que você vai ficar o dia da vinda de Jesus. Vai acontecer como essas 5 virgens loucas, aleluia, que na hora de acender suas lâmpadas não tinha azeite, porque estava quebrado o seu vaso, aleluia. Suas lâmpadas estavam se apagando. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que nós temos que ser luz no mundo. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão é luz no mundo e sal da terra, aleluia, para sargar dentro daquilo que tem que ser. Não pode ser muito sargar, nem insípido demais, porque senão esta comida não presta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a Bíblia está recheada de boas palavras, meus queridos, aleluia, nos orientando em falar sobre as coisas de Deus. As coisas de Deus é pura, é santa, é verdadeira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir minha mensagem, porque Deus me usa neste tom de pregação, aleluia, de orientação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos na passagem dos reis, que tinha rei que só queria que os profetas falassem a seu favor, aleluia. Quando tinha um profeta lá que falava a verdade, ele não gostava, ele odiava aquele homem de Deus porque falava a verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente hoje, meus queridos, nos nossos últimos dias da igreja na terra, porque quando Deus usa alguém na palavra, não, esse é muito simples, esse não sabe pregar, esse não é digno de pregar na minha igreja, aleluia. Meus queridos irmãos, tudo isso naquele dia, aleluia, vai ser colocado, louvado seja o nome do Senhor, ali na presença de Deus, no dia do julgamento. Tudo isso vai aparecer, meus queridos, glória a Deus, não esqueçam disso, aleluia. A Bíblia diz que na frente de sabedoria vai a humildade, glória a Deus, aleluia. Nós encontramos passagem tão clara de Paulo. Era um doutor, era um grande homem em sabedoria, aleluia. Nunca mais pintou um homem como Paulo na terra, mas ele era humilde, ele se apresentava no meio humilde, ele era humilde, falava a língua das pessoas humildes, aleluia. Ele só puxava para a sua sabedoria e cantava no meio dos doutores, aleluia. Assim que Deus requer do homem, mas infelizmente hoje não é mais assim. Hoje, se o camarada não for sábio, não sobe nos púlpitos das igrejas para pregar a palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O pastor da igreja só fica feliz quando chega um bom dízimo, uma boa oferta, aleluia. Aí este homem é uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, Deus tem me abrido porta para pregar sobre as lives que eu faço, e levo a mensagem, glória a Deus. Quantas vezes eu envio, mas poucos são os que falam sobre esta mensagem, sobre a palavra, mas eu não me interessa. A Bíblia nos manda nós semear semente enquanto é tempo, glória a Deus, aleluia. O verão já vai vencendo e nós precisamos semear. No Salmo 126 está escrito: aquele que leva a palavra gemendo e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo seus modos, ou trazendo consigo a sua recompensa, recebendo a sua recompensa, glória a Deus, da parte de Deus.
porque Deus não olha como os homens olham. Glória a Deus, os homens olham para a posição do ser humano, para a sabedoria do ser humano, mas Deus olha para o coração do homem. Glória a Deus, aleluia. Nós encontramos, claro, aquela passagem da unção de Davi. Todos os filhos do Jessé se apresentaram, homens cheios de sabedoria, de posição bonita, de boa aparência, mas Deus não aprovou. Deus chamou aquele pequenininho que estava no campo apacentando o rebanho. Deus olha diferente para o nosso coração, meus queridos, não esqueçam disso. Glória a Deus, o nosso Deus é bom e maravilhoso. Nesse momento eu quero orar por ti, quero orar ao teu favor que está me ouvindo. Esta mensagem, glória a Deus, está recebendo no seu coração. Aleluia. Ah, meus queridos irmãos, este dia está perto. Jesus breve virá. Eu sei que o dia que Jesus me tirar essa terra, haverá um silêncio sobre esta palavra. Aleluia. Mas a minha parte estou fazendo. Se for a última mensagem que seja, glória a Deus, estarei melhor com Cristo lá no céu. Aleluia, aguardando a chegada da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que aquele dia o Senhor arrebatará. Oh, meus queridos irmãos, aleluia, se humilhamos na presença de Deus nesse momento. Eu quero orar ao teu favor, você que é um pastor, você que é um obreiro, uma missionária, um missionário, que prega a palavra, aleluia, olha bem para esta mensagem tão simples, glória a Deus, um simples homem de Deus, mas veja que a palavra tem o seu eficácia, a palavra ela é pura, é verdadeira, e ela está te orientando nesta manhã, para você tomar atitudes na sua vida diferente. Saiba que nós aqui na terra sem Cristo nada somos aqui sem Deus na nossa vida. Aleluia. Tem gente que pensa que tem Deus, mas vai ver, não tem, porque Deus não se agrada de orgulhoso, Deus não se agrada de gente exaltado. Deus, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graças humildes. Então se humilhamos na presença de Deus. Eu quero orar ao teu favor, você quer fazer um pacto com Deus, largue mão dessa vida que tu vive, aleluia, faça um concerto com o teu Deus. A Bíblia diz, aleluia, que nós devemos reconciliar com os nossos inimigos, enquanto estamos em caminho, porque dia virão, aleluia, que entregarão aleluia, glória a Deus, o juiz, e o juiz entregará na prisão, encerrará na prisão. Meus prezados irmãos, ainda é tempo de arrependimento, antes que chegue este dia da condenação. Aleluia. Eu quero orar ao teu favor, que quer fazer um pacto com Deus, um concerto com o teu Deus nesta manhã. Aleluia. Eu quero orar para você que está doente. Jesus Cristo vai te curar. Aleluia, como curou Ezequias, quando ele virou para a parede e chorou amargamente. Aleluia, Deus ouviu a sua oração, a sua lágrima, diz a palavra de Deus. E nesta manhã Jesus quer curar você das tuas enfermidades, dos teus problemas. Talvez os nomes, os médicos tenham dito não tem jeito, mas o Senhor disse que tem. Aleluia, não tem mais vida, mas o Deus, o dono da vida, Ele te dará vida neste momento. Oremos nesse momento. Grande Deus, Pai Celestial, com humildade no meu coração, Senhor, eu entro no trono da Tua graça, em nome de Jesus, para interceder por esta pessoa, Senhor, que está reconciliando contigo, está voltando, Senhor, para Teus braços. Deus, perdoa seus pecados, escreve o nome desta pessoa no livro da vida no céu. Querido Deus, esta pessoa que está doente, estenda as tuas mãos, Senhor, e de saúde, de graça, de poder, de virtude dos céus, querido Mestre. Ó Pai, abençoa os irmãos que ouviram esta mensagem, que oram comigo. Meu Deus, aleluia. Aquelas pessoas, Senhor, que reprovam esta mensagem, que o Senhor tenha misericórdia e possa voltar atrás, aleluia, e parar para pensar e ver que realmente o Senhor é Deus que se agrada dos humildes, o Senhor é Deus que se agrada que anda na Tua presença. Deus, dá vitória a cada um, Senhor. Recebe, meu Deus, as nossas orações. Este irmão, esta irmã que ora comigo,
E quem chora na tua presença, agora consola, Deus, conforta, dando o que essa pessoa precisa. Meu Deus, aleluia, está pedindo a ti, Pai, nesta manhã. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, papaizinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu te peço e te agradeço agora e para sempre. Amém, Senhor, amém. Não esqueça as palavras de Jesus que disse: amai o vosso inimigo e orai por quem vos persegue.